Olha, para quem está nos visitando, esses meses, né, esses 2 últimos meses, a gente está fazendo uma série toda quarta-feira do livro de Daniel. E hoje é o penúltimo capítulo, capítulo 11. E esse capítulo é bem misterioso, porque algumas coisas já aconteceram, algumas coisas estão para acontecer. Mas algo aqui me chamou a atenção, porque se a gente fosse estudar a fundo, a gente ia demorar muito tempo. Porque tem muitas coisas maravilhosas que nós podemos aprender nesse capítulo 11. No início aqui, fala da identidade dos reis de Daniel, de 1 a 39. Eu vou só ler aqui rapidinho para a gente passar para o ponto que eu quero chegar. Fala dos 4 reis que surgiriam na Pérsia depois de Ciro. Do capítulo 1 e 2 de Daniel, fala dos 4 reis que surgiriam depois de Ciro. Aí a gente vê Cambises, Falso-Simerdes, Dário I, Xerxes. Foram os 4 reis que surgiram depois cumprindo a palavra de Daniel. Versículo 3 e 4, fala de um reino que seria dividido em 4. E a gente vê o reino de Alexandre o Grande dividido em 4, depois 4 dos reinos deles, que foram, tem vários nomes, né? Silímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Do 5 ao 13, a gente vê os reinos dos Ptolomeus, do Egito Sul, e dos Babilônios e Síria. Do 14 ao 20, nós vemos o Império Romano. No 21, fala da morte do príncipe da aliança, falando de Jesus. E do versículo 22 ao 30, fala do Império Romano. E do versículo 40 a 45, até o capítulo 12, fala do fim dos tempos. E quando eu estava estudando esse capítulo, eu falei, Deus, tem muita coisa. Muita coisa, se eu for falar sobre tudo, vai ficar até chato e cansativo, porque isso é matéria de aula. Então, o Senhor, na hora que eu estava meditando, trouxe algo ao meu coração. Porque você vê constantemente Daniel 11 falando de reis de norte, reis do sul, constantemente falando que tinha um império no rei do norte, um império no rei do sul, e o povo de Deus estava ali no meio. Vinha pressão de todos os lados. Tinha uma pressão vindo do rei do norte, tinha uma pressão vindo do rei do sul, e o povo de Deus ali no meio daquela situação. No meio do fogo cruzado, o povo de Deus, que estava localizado ali na Palestina, estava ali. E nesse capítulo fala muito dos tempos do fim. E o Senhor trouxe algo ao meu coração. Eu não sei se você vai gostar de ouvir essa noite, mas aperta seus cintos aí que nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Amém? Quem aqui ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. E Deus começou a me mostrar as características do povo de Deus. Estava vindo o rei do norte, uma pressão. Estava vindo muitas coisas, muita tribulação, muitas coisas acontecendo do rei do norte. E a pressão do rei do sul, e o povo de Deus estava ali no meio. E o Senhor começou a me ministrar no meu coração, trazer à minha memória quais são as características do povo de Deus. O povo de Deus que está ali no meio daquele termo. E a primeira característica que eu vejo aqui, que o povo de Deus entende que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Sabe por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas hoje em dia nós estamos vivendo o tempo do fim. E se você for conversar com pessoas até dentro da igreja, elas vão virar para você e vai falar assim, tudo é relativo. Hoje em dia tudo é relativo. Hoje em dia as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Você fala assim, não, isso aqui é verdade, isso aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Não, mas isso é relativo. As pessoas dentro da casa de Deus falam até que o próprio Deus é relativo. Uma das características, a primeira característica do povo de Deus, se nós somos o povo de Deus, nós precisamos entender que a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Nós que somos o povo de Deus, que estamos no meio dessa pressão, tiro vindo do lado, vindo do norte, tiro vindo do sul, e você que é o povo de Deus precisa entender que a verdade da palavra de Deus é a verdade absoluta. Só que isso não é novidade, porque o diabo, não sei se você sabe, mas ele não é criativo. As mesmas armas que ele usava antigamente, ele usa hoje. Isso aconteceu com Eva. Deus chegou para eles e falou, não coma desse fruto.
E aí Eva escutou tudo aquilo da boca de Adão. E no momento que a tentação veio, no momento que a pressão veio, e o diabo virou para ele e falou assim: isso é relativo, foi isso mesmo que Deus disse? Se você comer desse fruto, você vai morrer? Sofismas. Sabe o que o diabo faz? Coloca meias verdades no nosso coração. Aquilo era verdade? Se a Eva comesse do fruto, ela iria morrer? Era verdade? O diabo ele apareceu com uma meia verdade. Ela não iria morrer fisicamente, mas ela iria ser eternamente separada de Deus. Ela iria estar morrendo espiritualmente. Então o diabo ele chegou com uma meia verdade, camuflando a verdade da palavra de Deus. Sabe o que o diabo tem feito nos dias de hoje? E desde a Eva ele já tem feito isso. Aonde Deus coloca um ponto final na nossa vida, o diabo vem e coloca um ponto de interrogação. É isso mesmo que Deus disse? Olha, mas está demorando muito essa promessa se cumprir. Você tem certeza que foi direção de Deus? Aonde Deus coloca um ponto final na nossa vida, o diabo ele está vindo e colocando uma interrogação. Você sai daqui cheio da palavra de Deus, cheio de fé no seu coração, aí chega lá na porta, o diabo fala assim: peraí, mas isso não foi para a sua vida. Esqueceu que você está vivendo isso, isso e isso? Isso não é para a sua vida. E ele começa a colocar vários questionamentos na sua mente. Tudo começa aqui. Por isso que em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século. Em outra tradução diz: não se amoldeis aos padrões deste mundo, para que vocês possam mais renovar a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sempre fala assim: eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a gente esquece do versículo anterior que diz: não vos amoldeis aos padrões deste mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O diabo chegou com meias verdades para Eva e ela caiu. Aonde Deus já tinha determinado e colocado um ponto final, isso vai ser assim. Mas por quê? Não interessa, é assim. O diabo veio e colocou uma interrogação. Será? Será que é isso mesmo? Aconteceu a mesma coisa com Abraão. Deus disse para Abraão: você será pai de multidões. Ponto final. Você gerará e dará à luz muitos filhos. Ponto final. Sabe o que o diabo fez? Olha, a sua mulher, ela é estéril, vocês já estão velhos. Começou a colocar um monte de questionamento e ele tentou fazer da forma dele. O que aconteceu? Deu errado. Nasceu Ismael. Você percebe que o diabo está fazendo isso desde o início? Não foi diferente com Jesus. Lá em Lucas capítulo 4, fala da tentação de Jesus. E o diabo chega para Jesus com a palavra de Deus. E fala assim: olha, se você for reparar bastante em Lucas capítulo 4, Jesus já tinha terminado. Porque aí lá diz que no final do jejum, Jesus teve fome. Já tinha terminado o jejum. Aí o diabo aparece para ele e fala assim: se você é filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães e vai acontecer. Agora eu te pergunto, já tinha terminado o jejum. Jesus podia comer ou não podia? Sim ou não? Sim. Jesus já podia comer, já tinha acabado o jejum. Mas o diabo ele vem com meia verdade apresentando a palavra de Deus, e Jesus fala com ele assim: mas a palavra de Deus também diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não ficou satisfeito com Jesus. Ele foi, pegou ele e falou assim: olha, se você prostrar, me adorar, eu vou te dar todo esse reino, tudo foi me dado. Era verdade? Sim. Mas Jesus conhecia uma verdade mais absoluta e ele disse assim: só a Deus adorarás, só a Ele prestará culto. O diabo não ficou contente, levou ele para o pináculo do monte, lá para cima, e falou: olha, se você se jogar daqui, a palavra de Deus diz, aos seus anjos ele vai dar ordem para te guardar e te livrar. E Jesus disse: eu sei disso, mas a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se o diabo não se conformou em ficar tentando constantemente a vida de Jesus, você acha que ele vai desistir de você? Não. Não vai desistir de você, mas Deus também não. Da mesma forma que o diabo não desistiu de você, Jesus muito menos. E ele foi até a morte de cruz, porque ele amava você incondicionalmente.
E nós precisamos entender que esse Jesus, esse Deus que nós servimos, deixou um manual, deixou uma verdade absoluta que ela não muda. Hoje você pode pensar uma coisa, amanhã você pode mudar de ideia. Porque nós somos inconstantes. Mas essa palavra aqui, ela é a mesma ontem, hoje, vai ser sempre. Essa verdade aqui é a verdade absoluta que nós temos que guardar no nosso coração. O diabo, ele não é criativo. Ele faz a mesma coisa ontem, vai fazer a mesma coisa hoje, vai continuar fazendo a mesma coisa. Sabe por que nós caímos? Porque nós não estamos buscando a presença de Deus como Jesus estava, para estar ao ponto de falar assim, mas a palavra também diz. Será que nós estamos cheios o suficiente da palavra de Deus, que quando a tentação vier, você fala assim, peraí, a palavra também diz. Você rebate com a palavra? Será que a gente está cheio o suficiente para poder, no momento da tentação, no momento do desespero, falar assim, não, mas a palavra também diz isso, isso, isso. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que a palavra de Deus é a verdade absoluta. E quando nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração, luz e trevas não combinam. Aqui está com luz por quê? Porque a gente ligou a luz. Se você desligar essa luz, trevas, vai ficar tudo escuro. No momento que você liga, as trevas somem. Por quê? Luz e trevas não habitam juntos, não tem como. Da mesma forma, dúvida e fé não tem como habitar juntas. Quando você deixa a dúvida entrar no seu coração, na porta do seu coração, a fé já saiu pela janela há muito tempo. A Bíblia fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus. O que o seu coração está cheio? De interrogação do diabo, das dúvidas e dos questionamentos que o diabo tem colocado no seu coração? Ou dos pontos finais que Deus tem determinado na sua vida? É isso e acabou. Quais são as promessas? Domingo aqui eu preguei sobre promessas. Eu falei sobre qual é a nossa atitude, qual é o nosso posicionamento em relação às promessas que nós temos. Quais são as promessas que você tem? Diante dessas promessas, diante desses sonhos, você tem dado mais ouvido aos pontos finais de Deus e às determinações de Deus na sua vida? Ou às interrogações do diabo? Ou da sociedade? Ou das circunstâncias? O que você tem dado ouvido? Eu vou te dizer de novo, a verdade de Deus é a verdade absoluta. E pode passar céus e terras, mas essa palavra não vai mudar. Isso não muda. Segunda característica do povo de Deus que eu aprendo aqui, que o povo de Deus tem que estar preparado para tudo. O diabo, ele, como eu disse, não é criativo. Sabe como é que o diabo ele faz algo diferente na minha e na sua vida? Em Coríntios diz, se eu não me engano, 11:26, 2 Coríntios 11:26, se eu não me engano, diz que a nossa mente, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós somos criativos. Você concorda comigo? Deus criou todas as coisas através da palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento no céu e houve firmamento do céu. Haja peixes no mar e houve... Tudo foi criado por Deus. Deus é um Deus muito criativo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós somos criativos. Só que a Bíblia também diz que as nossas palavras carregam poder. Quando você libera uma palavra de maldição, eu imagino que o diabo deve ficar assim do seu lado, ouvindo, falando assim, boa ideia, não tinha pensado nisso? Vou fazer. O diabo ele não é criativo. O diabo não é criativo. Ele faz a mesma coisa ontem, hoje vai fazer sempre. Mas você sim. Cuidado com aquilo que você declara, porque aquilo que você declara, se for maldição que você está declarando, o inimigo vai tomar posse daquela palavra, porque ele é o príncipe deste século. Ele é o príncipe deste mundo. Se você libera algo no mundo natural, o inimigo tem poder. Sobre o mundo, não sobre você. Porque Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. E é isso que nós temos que dizer todos os dias. Lá vem o príncipe deste mundo, mas as minhas palavras ele não tem. Os meus pensamentos ele não tem. As minhas atitudes ele não tem. Ou seja, ele nada tem em mim. Nada. Será que tem sido isso nas nossas vidas? Nós temos que estar preparados para tudo. Para tudo. Eu queria que você abrisse comigo
2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda Timóteo capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera eu. Todo mundo achou? Que rapidez? 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A segunda característica que eu aprendo aqui de um povo de Deus é que tem que estar preparado em todo o tempo. Nós precisamos estar preparados para tudo. Paulo disse: eu me alegro, eu sei estar contente com a escassez, mas com a fartura também. Eu sei estar contente com o alimento, mas com a falta dele. Eu sei estar contente nas tribulações. Eu sei estar contente nas alegrias, nas tristezas. Ele declarava a dependência de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo ele falava assim: não importa se eu estou com muito dinheiro ou se eu estou sem nada, eu confio no Senhor. Não importa se eu estou passando por perseguição ou se eu estou alegre, eu confio no Senhor. Não importa se eu vou morrer pelo amor a Cristo ou se eu vou viver para toda a eternidade, eu confio no Senhor. Só que sabe o que nós temos feito? Na primeira dificuldade que aparece na nossa vida, a gente começa a murmurar. A gente fala assim: Deus, o que está acontecendo? Meu brinco caiu. Aguenta só um minuto. Faz parte, né, gente? Aleluia. Deus, o que está acontecendo? Se vem uma pressão do norte ou uma pressão do sul e você está ali no meio sendo atacado, você fala: ai Deus, eu não queria, e começa a murmurar. Peraí. Você tem que estar preparado a tempo e a fora de tempo. Não importa o que vir. Tem uma música que eu gosto, uma música do novo CD do Tales, que eu gosto muito, que fala assim: eu sou blindado pelo sangue do Cordeiro e nenhum inferno inteiro reunido tem poder contra mim. Exatamente isso. Você é blindado pelo sangue do Cordeiro e nem que o inferno inteiro se levante reunido, ele tem poder contra você. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor, a habitação do Espírito Santo? Eu e você. O inferno inteiro pode se levantar, ele se levanta para cair, porque maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo. Pode vir o que for, pode vir o gigante que for, pode vir a tribulação que for. Maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Eu não vou deixar nada nem ninguém me tirar do foco. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Não é o irmão do meu lado, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de nós que estamos em Cristo Jesus. Quem tem que esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo que é Jesus, não é Jesus. Não é a pessoa que está do seu lado, é você. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o meu foco. E não é tribulação, nudez, perigo, espada. Quem poderá me separar do amor de Cristo? E Paulo fala: tribulação, nudez, perigo, espada. Nada poderá me separar do amor de Cristo. Nada. Sabe o que é nada? O que é nada? Nada é? Nada. Ah, Carol, mas e isso? Nada. Mas e aquilo ali é difícil? Nada. Você não está entendendo, é nada. Nada nem ninguém pode separar do amor de Cristo, só você. Só você, sabe por quê? Porque se você se posiciona, nada nem ninguém vai te tirar do foco.
A segunda característica que eu aprendo aqui de um povo de Deus, para aguentar essa pressão que está vindo do norte, essa pressão que está vindo do sul, no fim dos tempos, como diz em Daniel 11, é que nós temos que estar preparados a tempo e a fora de tempo, para resistir no dia mau. Efésios 5 diz que nós devemos aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus. Será que cada oportunidade que Deus coloca nas suas vidas, as portas que Deus abre, não as portas que você mesmo vai lá e abre. Será que as portas que Deus tem aberto para você, você tem falado, não, Deus, agora não. Não, eu não estou preparado. Não, Deus, eu não me vejo à altura. Não, Deus, quem sou eu? Não, Deus, dessa forma não. Você tem um chamado, você acha que você nasceu por acaso? Carol, mas eu não fui sonhado pelo meu pai e pela minha mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, pode não ter sido por eles, mas por Deus você foi. No Salmo 139 diz que nossos dias foram escritos e determinados por Deus quando nenhum deles havia ainda. O Senhor nos conhecia informe, como embrião no ventre da nossa mãe. Ele sonhou conosco, Ele nos gerou ali dentro. E por mais que tenha sido um acidente para os seus pais, para Deus não foi. Ele tem tudo escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Você tem que estar preparado. Preparado. A tempo é fora de tempo. Porque os dias têm sido maus. E os dias vão continuar sendo maus. E deixa eu te dar uma notícia. Só vai piorar. Carol, não, só vai melhorar. Não, a Bíblia diz que só vai piorar. E se nós não estivermos preparados, a igreja do Senhor não está preparada e posicionada, quem vai estar? Quem vai estar? Carol, mas eu sou ser humano. A carne é fraca, né, Carol? Você sabe. Quem diz que pecado é vitamina? Se a carne é fraca, quem diz que pecado é vitamina? Você vai alimentar a carne que é fraca com o pecado? Você acha que ele é vitamina? A vitamina para a sua carne, se sujeitar à palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Carne é fraca, não tem problema, mas o espírito é forte. Quem você está alimentando mais? Se você está alimentando a sua carne, óbvio que a sua carne vai falar mais alto. Se você está se alimentando da palavra de Deus, do seu espírito, se você está alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, é óbvio que o seu espírito vai estar mais forte. E ele vai conseguir resistir no dia mau. Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando, buscando a presença de Deus. Qual que estava mais forte, a carne ou o espírito dele? Por que ele conseguiu resistir no dia mau? Porque o espírito estava mais forte. Nós só vamos conseguir vencer no dia mau se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Terceira característica que eu aprendo aqui, e é aqui que eu queria chegar. O povo de Deus não fica em cima do muro. A artimanha de Satanás agora, em falar que tudo é relativo, é porque nós, povo de Deus, nós não nos queremos comprometer com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela constantemente está nos desafiando. Você já reparou? Se derem um tapa no seu rosto, oferece o outro. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminhe 2. Isso é um desafio para mim e para você. A gente não está querendo viver isso. A gente está querendo ficar acomodado, em cima do muro. Ah, aqui está tão bom, aqui está tão legal. Não, vim na igreja, só ficar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, está ótimo. Para que mais? Não precisa de mais. Em cima do muro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Precisa de abrir não. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe o que significa apostasia? Queda, desacreditar, ou seja, o oposto de fé. Dúvidas é apostasia. E hoje você entra nas igrejas, no geral, no corpo de Cristo, e você sente isso, uma apostasia. As pessoas não estão acreditando mais, as pessoas deixaram de acreditar em que a verdade, que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Uma apostasia. Sabe, quem fica em cima do muro não é vencedor. Em cima do muro não é lugar de vencedor. Eu quero contar uma historinha para vocês.
tinha um homem que estava em cima do muro. De um lado estava Jesus, do outro lado estava o diabo. Jesus virava para o homem e falava assim, vem para o meu lado, fica aqui comigo. Olha, eu não estou te prometendo que vai ser fácil, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vem para o meu lado, fica aqui comigo. E o cara em cima do muro. Do outro lado, o diabo estava sentado, com um matinho na boca, falando nada. Falava nada. E Jesus do outro lado, vem para o meu lado. Eu te chamei primeiro. Antes de você me amar, eu já te amei. Eu morri naquela cruz por você. Vem para o meu lado, fica aqui comigo. E o diabo do outro lado. E o cara começou a ficar assim, gente, por que ele está fazendo isso? Não estou entendendo. Aí ele virou para Jesus e falou, Jesus, por que você está me convidando para ir para o seu lado? Você está falando tudo o que você fez por mim, tudo que eu vou ter quando eu estiver do seu lado, e o diabo não está falando nada. Está ali assoviando, de braços cruzados, ainda com um matinho na boca. Por quê? Não estou entendendo. Jesus carinhosamente vira para ele e fala assim, todas as vezes que você está em cima do muro, você automaticamente já optou pelo lado dele. Isso é muito forte. Todas as vezes que nós estamos em cima do muro, Jesus está aqui com a sua palavra, nos chamando para o lado dele. O diabo não precisa fazer nada. Porque meia obediência é desobediência. Você ser 90% de Deus é você ser 100% do diabo. Deus ele não te quer por partes. Ele te quer por completo. Quando você namora alguém, você namora o braço da pessoa? É. Você namora o cabelo. Ai, seu cabelo é tão lindo, cheiroso. Vou namorar seu cabelo. Tem gente que tem mania de pé, né? Não, vou namorar o pé. Olha que pé mais maravilhoso, esse pé tão lindo. Você namora as partes da pessoa? Sim ou não? Não, você namora ela por completo. Da mesma forma é Deus. Deus é o nosso marido, é o nosso noivo. Você é a noiva de Cristo. Você não vai namorar com ele, ter um relacionamento íntimo com ele pelas partes. Ele te quer por completo. Ele te quer 100%. Se você está em cima do muro, você automaticamente já optou pelo lado do diabo. Não tem meio termo com Deus. Não tem, quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 37 diz assim, seja porém vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Não tem talvez. Sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Ou você está 100% com Deus, ou você está 100% com o diabo. Carol, isso é radical demais. Sim. Sabe por quê? Porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, se você não for radical demais, você vai se contaminar. E o diabo ele é muito sutil. Ele vem aos poucos. Você acha que o diabo vai aparecer para você de chifrinho, com aquele tridente e com rabinho? Não, meu querido. Não vai aparecer para você dessa forma. Ele vai vir com banquetes. E nós temos que fazer como Daniel. Decidir firmemente não me contaminar com as iguarias do rei. Ele não vai aparecer com você com um quiabo. Eu sei que tem gente que gosta de quiabo. Eu não gosto. Então eu posso usar esse exemplo. Ele não vai aparecer para você com um prato de quiabo. Tem gente que está tão desesperado que troca até por isso, né? Troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Você já comeu lentilha? Eu já. É gostoso. Mas, trocar o seu direito, algo instituído por Deus, o seu direito de primogenitura, foi Deus que tinha instituído aquilo. Quem que fez Esaú nascer primeiro do que Jacó? Foi Deus. Foi Deus que tinha colocado ele como filho primogênito. Deus tinha dado aquela posição para ele. E ele trocou, ele virou as costas para Deus e falou assim, não me importa com o que Deus tem me dado. Eu quero um prato de lentilhas. Pode até ser gostoso, porque pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Você já comeu cocô? Já? Você está rindo? Você já comeu? Eu nunca comi cocô. Você gostaria de comer? Sim ou não? Por quê? Você nunca provou e se for gostoso? E se for bom? Por que você não come cocô? Porque você sabe que não é bom. E nem quer experimentar. Espero que não, né, gente? Pecado é bom.
Se pecado fosse ruim, ninguém queria experimentar. O pecado é bom. O prazer momentâneo é bom. Aquilo que você vai fazer naquele momento é bom, porque senão ninguém iria pecar. Pecado é bom, é gostoso. Só que te leva a uma maldição e uma separação eterna de Deus. Pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Mas as consequências dele vai te afastar para sempre da presença de Deus. E não tem meio termo. Ah, Carol, só uma mentirinha. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Para Deus é tudo da mesma forma. As consequências de alguém que fala uma mentira e de alguém que mata alguém vai ser diferente. Mas para Deus é pecado. Pecado, Deus não compactua com o pecado. Independente de qual seja o pecado, Ele te perdoa. Ele está ali para estender os seus braços e te tirar todo o peso de culpa, todo o sentimento de culpa, de medo, de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é justiça de Deus. Mas o fato dele te perdoar não significa que ele vai ficar conivente com o seu pecado. E hoje eu aprendi uma coisa. A gente fala assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me aceita do jeito que eu sou. Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe por que não? Estou lendo um livro Debaixo de Suas Asas, do John Bevere, que ele fala isso. Caim chegou na presença de Deus com o seu melhor. Caim deu o seu melhor. Ele trabalhou, ele era agricultor. Ele trabalhou muito mais que o próprio Abel. Porque Abel era pastor de ovelhas, ele só ficava cuidando das ovelhinhas. Caim não, ele tinha que semear, ele tinha que regar, ele tinha que plantar, ele tinha que cultivar. Era árduo o trabalho de Caim. No momento que ele apresenta para Deus a oferta dele, Deus aceita? Sim ou não? Não. Sabe por que Deus não aceita? A palavra de Deus diz, venha do jeito que você está. Mas Deus não te aceita de qualquer jeito. Precisa ter arrependimento, quebrantamento. Deus, Ele está com os braços estendidos para te aceitar, mas precisa se arrepender. Precisa se arrepender. De falar, vou para a igreja, vai ficar tudo bem. Não, você pode até se arrepender dentro de casa. Aí sim vai ficar tudo bem. Deus precisa do seu coração quebrantado e contrito. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não resistirá. Não é uma oferta linda e maravilhosa. Eu chegar na igreja, levantar minhas mãos e falar, Deus, obrigado, está tudo certo. Não. Deus, Ele não quer o que suas mãos têm para oferecer. Deus quer o que o seu coração tem para oferecer. Deus, Ele não está interessado nas suas mãos. Deus está interessado no seu coração. A gente pode estar interessado. O que você tem para me oferecer? Porque o ser humano é muito interesseiro, né? Luma, o que você tem para me oferecer? Tudo bem, mas Deus não. Não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais. E não há nada que você deixe de fazer que Deus vai te amar menos. Deus, Ele continua te amando. Mas você precisa se arrepender para Ele te tomar nos braços e falar assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus ama a todos. Quem aqui é pai ou mãe? Quando o seu filho faz alguma coisa de errado, você deixa de amar ele? Sim ou não? Você deixa? Esse menino rabiscou a parede, não gosto mais de você, some daqui, não quero mais te ver. É isso que acontece? Se fosse, eu estava lascado, porque quando eu era pequena, risquei a parede toda da minha casa. O fato de você errar não significa que seus pais vão deixar de te amar. A mesma coisa com Deus. O fato de você pecar não significa que Deus vai deixar de te amar. Mas quando você chega com o coração quebrantado e contrito na presença dele, ele além de falar, este é meu filho amado, ele vai virar e completar, em quem eu tenho prazer. Foi isso que ele falou de Jesus. Porque as atitudes de Jesus, os passos de Jesus eram as mesmas de Deus. Ele não fazia nada que o Pai não falava. Deus podia falar isso de todo mundo. Esses são os meus filhos amados. Mas ele falou de Jesus, em quem eu tenho prazer. Que o Senhor possa falar isso de nós nessa noite. Esses são os meus filhos amados, mas são neles que eu tenho prazer. Apocalipse, isso eu acho tão forte. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. Anota aí para você ler em casa. Diz assim, conheço as tuas obras. Eu sei que você não é frio, nem é quente.
Você é morno. Por você ser morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito forte. O que Deus está dizendo aqui? Eu sei que você não é quente, nem você é frio, você é morno, ou seja, está em cima do muro. Porque você é morno, você não quer nada. Sabe qual é a característica de uma pessoa que é morna? Não quer compromisso. Não quer compromisso. Ela não quer compromisso nem com as coisas de Deus. Não quero me comprometer. E nem com as coisas do mundo. Não, porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Só na música, né? Não quero compromisso com as coisas de Deus. Mas eu também não quero me comprometer com as coisas do mundo. Estou no meio termo. Essa cadeira aí é muito confortável, não é? Fala que é, gente. Senão você vai ficar de pele, de castigo. Muito confortável. Mas se você ficar sentada a sua vida inteira nessa cadeira, você vai chegar a algum lugar? Sim ou não? Não. Por quê? Você precisa ter atitudes correspondentes àquilo que você crê. Você ficar sentado na sua zona de conforto em cima do muro não vai te levar a lugar nenhum. Nem para um lado e nem para o outro. Por isso que Deus diz, se você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso é muito forte, mas nós precisamos ouvir. Sabe por que nós precisamos ouvir? Porque no mundo que nós estamos hoje, a gente não quer ouvir essas coisas. A gente quer ouvir o quê? As promessas de Deus. Deus tem promessas? Sim, eu preguei sobre isso aqui antes de ontem. Domingo. Nós queremos ouvir as bênçãos do Senhor. Mas a gente não quer ouvir, ainda existe uma cruz para você carregar. A gente não quer ouvir, sai da zona de mornidão e vai para o lado de Jesus. Sabe por que a gente não quer ouvir isso? A gente não quer se comprometer. E a terceira característica que eu aprendo aqui de um povo de Deus, que nós precisamos aprender para resistir a essa pressão que vem do norte, essa pressão que vem do sul, é exatamente não ficar em cima do muro. Deus não chamou você para ser mais ou menos. Deus chamou você para ser excelente. Deus não chamou você para ser qualquer pessoa. Deus chamou você para ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você não é qualquer um. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E você acha que um príncipe, um herdeiro de Deus, fica em cima do muro? Não, ele se posiciona. Ele se posiciona na posição de filho. Ele tem direito à herança, ele tem direito a tudo que o pai, que o rei, deixou para ele, porque ele é príncipe. Você tem direito, é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mas para isso você tem que se posicionar como príncipe ou como princesa. Quarta coisa que eu aprendo, que o povo de Deus se posiciona na verdade. Se eu disse que a primeira característica é que a palavra de Deus é a verdade absoluta, o povo de Deus ele tem que se posicionar na verdade. 1 Coríntios 13, que a gente sempre ouve falar do amor, do amor, do amor. Amor, aleluia, tudo é amor, tudo são flores. Versículo 6 diz assim, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija ou se alegra com a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se nós somos povos de Deus, nós precisamos nos posicionar na verdade. Na verdade. Em Jesus. Verdade é inegociável. Verdade gera credibilidade. E credibilidade te abre portas. Quando você sempre fala a verdade, se está acontecendo uma confusão aqui, e eu quero saber o que aconteceu, para quem que eu vou perguntar? Para aquela pessoa que eu tenho a credibilidade que sempre fala a verdade, ou para aquela que de vez em quando fala mentira? Verdade gera credibilidade, e credibilidade te abre portas. A verdade é inegociável. A palavra de Deus, a presença de Deus é inegociável. Eu não contei qual é o tema da minha pregação, né? O tema da minha pregação é o sanduíche de Satanás. Tem um lado de cima, tem os reis de cima vindo, tem os reis de baixo vindo e o povo de Deus está no meio.
Nós somos o sanduíche de Satanás. Mas no momento que ele vem com toda a sua fome para nos dar uma bocada, porque a Bíblia diz que o Satanás, ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão. Aquele que ruge como um leão, ele é o leão? Sim ou não? Não. No momento que ele vem tentando nos devorar, procurando a quem possa tragar, devorar, ele se acha o leão, mas ele é somente como um leão. No momento que ele vem e nos dá aquela mordida, o leão da tribo de Judá se levanta, se posiciona na nossa frente. A verdade absoluta se levanta, se posiciona na nossa frente e fala, aqui não. Porque aqui não, porque esse meio aqui é o povo de Deus. Não é o povo de qualquer pessoa, não é o povo de qualquer lugar, é o povo de Deus. E a quarta coisa que eu aprendo é que o povo de Deus se posiciona na verdade. Porque quando você está escondido atrás da verdade, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você vai para de trás dele, quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê? Tem alguém que tem um casaco? Tem um casaco? Seu casaco não vai caber em mim. Tem alguém que tem um casaco aí? Me empresta o seu, rapidinho, prometo. Já vou parar com o seu frio. Ela vai, pode ser, tanto faz. Ela vai me emprestar aqui. Finge que eu tô com uma blusa e uma calça, tá, gente? No momento que eu visto um casaco, você tá conseguindo ver a minha blusa? Sim ou não? A minha blusa. Você tá conseguindo ver a minha blusa? Não. Sabe por quê? No momento que a Bíblia diz que nós fomos revestidos do Espírito Santo. No momento que você se reveste do Espírito Santo, o diabo, quando ele olha para você, ele não te enxerga, ele enxerga o sangue do Cordeiro. Quando você olha para mim, você não está enxergando a minha blusa, você está enxergando o casaco. Por quê? Porque eu estou vestida, mas eu estou revestida. Você foi vestido de ser humano. Mas você foi revestido do Espírito Santo. E quando o diabo olha para você, ele não vê você. Ele vê o sangue de Jesus naquela cruz. Quando você se posiciona na verdade, você se esconde atrás dele. Você vai para trás da cruz. E quando ele olha para você, ele não olha você, ele vê a cruz. Maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Obrigada. Toda vez que você vestir um casaco, lembra. Você está vestida com uma roupa, mas você foi revestida de um casaco. Você está vestido de ser humano, mas você foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Você é povo escolhido. Sabe o que 1 Pedro 2,9 diz? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer um, você não é qualquer coisa. Você é um povo exclusivo de Deus. E você tem posicionado a essa altura? Será que você tem sido... As pessoas que olham para você podem falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Os dias são maus. E nós devemos aproveitar cada oportunidade. Porque os dias são maus. E a quinta e a última coisa, já estou terminando, sei que eu já passei do horário. Quinta e a última coisa que eu aprendo, se o pessoal do louvor quiser subir. O povo de Deus tem um coração sincero. Salmos 24, versículo 3, diz assim: na hora em que entendemos que estamos aqui para servir os outros. Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Quinta coisa que eu aprendo é um coração sincero. Nós temos que ter um coração sincero na presença de Deus. Nós somos o povo dele. Nós somos o povo de Deus. Um coração sincero.
A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 20: sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Coloque-se de pé no seu lugar.